Uruguai começou sendo o país sede no primeiro Mundial. Ficou em primeiro na fase de grupos e ganhou na final contra a Argentina de 4-2. O Uruguai voltou apenas na Copa de 1950 no Brasil. Ficou em primeiro na fase de grupos e ganhou na final de 2-1 contra o anfitrião Brasil, sendo assim o segundo bicampeão, apenas atrás da Itália. Em 1954, na Suíça, o Uruguai fica em primeiro na fase de grupos, ganha de 4-2 contra a Inglaterra nas quartas, porém perde de 4-2 contra a Hungria. Só voltaria em 1962. Em 1962, ficou em terceiro na fase de grupos. Em 1966, ficou em segundo na fase de grupos, porém perdeu novamente pela Alemanha Ocidental de 4-0. Em 1970, no México, ficaria em segundo na fase de grupos, ganharia de 1-0 contra a União Soviética, porém perderia de 3-1 contra o Brasil. Em 1974, ficaria na fase de grupos. Voltaria apenas em 1986. Ficou em terceiro na fase de grupos, mas magicamente participou nas oitavas. Porém, perdeu de 1-0 contra a Argentina. Em 1990, ficou em terceiro na fase de grupos, porém perdeu. Eu acho que não participou, não. Tudo bem. Participou. Perdeu de 2-0 contra a Itália. Voltaria apenas em 2002, Coreia e Japão. Ficaria em terceiro na fase de grupos. Voltaria apenas em 2010, onde foi em primeiro na fase de grupos. Ganhou de 2-1 contra a Coreia do Sul nas oitavas. Ganhou de 4-2 nos pênaltis contra a Gana. Porém, perdeu de 3-2 contra a Holanda, ficando assim com o quarto lugar. Em 2014, no Brasil, ficou em segundo lugar na fase de grupos e perdeu de 2-0 contra a Colômbia. Em 2018, ficaria em primeiro lugar na fase de grupos. Nas oitavas, ganharia de Portugal de 2-1. Porém, nas quartas, perderia contra a França de 2-0. O Uruguai, desde 1950, não conseguiu nenhum título. Ela quer muito conseguir mais um título. Em 2030, acreditamos que ela pode ser o país sede com a Argentina junto. Então é isso, galera. Se vocês tenham gostado, não esqueça de deixar seu like, se inscrever, ativar o sininho e não perder nenhum vídeo. E comente aí o próximo país que eu possa escrever. Tchau!